Como lidar com a frustração? A perspectiva da fé cristã. A frustração é uma emoção comum e inevitável na vida humana, resultante do descompasso entre o que desejamos e a realidade que enfrentamos. Todos em algum momento enfrentam obstáculos, planos que não se concretizam ou expectativas que não são atendidas. Contudo, a forma como reagimos à frustração pode determinar nosso crescimento emocional e espiritual. Do ponto de vista da fé cristã, lidar com a frustração de maneira saudável envolve confiar no plano divino e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Esta crença, fundamentada em passagens bíblicas como Romanos 8:28 e Jó 42:2, oferece uma base sólida para enfrentar os desafios e decepções da vida com esperança e resiliência. Primeiro ponto: a soberania de Deus e o conforto da sua vontade. Romanos 8:28 nos traz uma mensagem central para aqueles que enfrentam frustrações. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse versículo enfatiza que mesmo quando os nossos planos falham, Deus está trabalhando para o bem de seus filhos. Essa convicção oferece um conforto profundo, pois sugere que ainda que nossos planos sejam frustrados, o propósito divino sempre prevalece, trazendo-nos uma visão maior e mais abrangente do que podemos compreender no presente. Em Jó 42:2, lemos: "Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado." Esta declaração de Jó, após ter passado por grandes provações e frustrações, reflete uma compreensão amadurecida da soberania de Deus. Ao reconhecer que nada escapa ao controle divino, os cristãos podem aprender a confiar que até mesmo as situações adversas fazem parte de um plano maior, que visa não apenas o bem-estar terreno, mas a maturidade espiritual e a preparação para a eternidade. Segundo ponto: a frustração como parte do processo de crescimento espiritual. A frustração muitas vezes é vista como algo negativo. No entanto, na perspectiva cristã, ela pode ser encarada como um meio pelo qual Deus nos molda e nos guia a um propósito maior: o fracasso de um plano pessoal. Uma porta que se fecha ou uma oportunidade perdida pode ser o método pelo qual Deus nos direciona para caminhos que jamais teríamos considerado. O apóstolo Paulo, por exemplo, enfrentou inúmeras adversidades e frustrações em seu ministério, mas sempre mantinha a fé de que Deus estava no controle, mesmo quando suas circunstâncias pareciam insuportáveis. Segundo aos Coríntios 12:7-10. Ele entendia que através da fraqueza e das decepções, Deus estava fortalecendo seu caráter e aprofundando sua dependência da graça divina. Dessa forma, o cristão é chamado a ver a frustração não como um fim, mas como uma etapa no processo de crescimento espiritual. Cada decepção pode ser uma oportunidade para refletir sobre a vontade de Deus e realinhar nossos desejos aos seus propósitos. Essa perspectiva não apenas minimiza o impacto emocional da frustração, mas também transforma a experiência em uma fonte de aprendizado e transformação pessoal. Terceiro ponto: confiança na providência divina. Além de aceitar que Deus tem o controle absoluto sobre todas as coisas, é essencial desenvolver uma confiança constante em sua providência. A providência divina significa que Deus está ativamente envolvido no mundo, sustentando e guiando o curso dos eventos. Não há um aspecto da vida humana que esteja fora da supervisão divina. Quando reconhecemos isso, começamos a perceber que nossos fracassos e frustrações não são meras coincidências ou contratempos, mas sim partes de um plano maior que, mesmo que não compreendamos no momento, está sendo cuidadosamente guiado por Deus. Nesse sentido, a confiança na providência divina leva à paciência. Muitas vezes, na vida cristã, os frutos de nossos esforços e orações não são vistos imediatamente. Contudo, confiar que Deus está trabalhando, mesmo nas circunstâncias mais frustrantes, nos dá a paz necessária para perseverar, sabendo que no tempo certo, todas as coisas cooperarão para o bem. Eclesiastes 3:1. Quarto ponto: a humildade de reconhecer nossas limitações. Outro aspecto importante ao lidar com a frustração à luz da fé cristã é a humildade de reconhecer nossas limitações humanas. Em um mundo que valoriza a autossuficiência e o controle sobre todas as circunstâncias, pode ser desafiador aceitar que nem tudo está ao nosso alcance. Entretanto, a Bíblia nos lembra que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, Isaías 55:8-9, o que significa que muitas vezes não compreendemos seus planos, mas podemos confiar que são sempre melhores do que aquilo que poderíamos imaginar ou planejar. Essa humildade nos permite descansar, sabendo que não temos que carregar o fardo de controlar todas as coisas. A frustração, nesse contexto, pode ser vista como um lembrete de que somos dependentes de Deus e que, ao invés de lutar contra as circunstâncias,
somos chamados a nos submeter à sua vontade. Esse é um ato de fé, que nos liberta da ansiedade e nos permite enfrentar a vida com uma perspectiva mais leve e esperançosa. Conclusão: lidar com a frustração, segundo a perspectiva cristã, envolve crer de todo o coração que Deus está no controle de nossas vidas. Romanos 8, 28 e Jó 42, 2, são dois exemplos poderosos das Escrituras que nos lembram da soberania de Deus e da certeza de que, se algo não deu certo, é porque Ele tem um plano melhor e superior para nós. Ao aceitarmos essa verdade, podemos enfrentar as frustrações com serenidade, sabendo que nada pode frustrar os planos de Deus em nossas vidas. Essa confiança na soberania e providência divinas transforma a frustração em uma oportunidade de crescimento espiritual, aproximando-nos mais de Deus e ensinando-nos a confiar no seu tempo e em sua sabedoria. A frustração, longe de ser um fim, é um instrumento que Deus usa para nos guiar para algo maior e melhor, que está de acordo com a sua vontade perfeita para nossas vidas. Atenciosamente. Elaborador Bispo Psicanalista Nilson Messias. Criador do método Terapia de Tratamento Psicoterapêutico para quem crer em Deus.